Bom, agora que a gente passou da biomecânica, a gente vai entrar no sistema respiratório. Explicar um pouquinho, vai ser rápido essa parte, né? Porque eu vou ter que dar pausa para o almoço de vocês. E a gente continua depois. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, que a gente já deu uma olhadinha na aula de fluidostática e fluidodinâmica, tá? Então, a gente vai falar sobre como funciona o sistema respiratório no sentido de física, né? Explicar a ação física de como funciona o sistema respiratório. Lembrando sempre que o ar ele é um fluido, né? Assim como o líquido e o gasoso, né? Então, o líquido e o gasoso são fluidos. Então, o ar ele funciona segundo as leis da fluidodinâmica, que a gente falou na aula de fluidodinâmica, né? Então, ele é essas partículas superagitadas e tal, do jeito que a gente já viu nas outras aulas. Existem forças de repulsão aqui das moléculas do ar, que são maiores do que a do líquido e bem maiores do que a do sólido, né? Vocês estão vendo, elas se afastam umas das outras. E aí tende a ocupar todo o espaço, né? Eles são contidos em um volume, certo? Então, o ar, ele tende a ocupar todo o espaço que ele tem, né? Imaginem, por exemplo, uma sala e aí você solta um gás ali dentro, aquele gás vai se espalhar e ocupar todo o volume, fazendo pressão nas paredes desse espaço, né? É que eu perdi você. Sim. Aí exerce, né, força sobre as paredes desse espaço, justamente porque eles estão se reprimindo. Vocês estão vendo que essas moléculas daqui estão se chocando contra as paredes, tá? E aí isso causa o que a gente chama de pressão nas paredes aqui desse espaço que está segurando esse gás, certo? E aí essa pressão ela é influenciada pela temperatura, tá? E pela volume, tá? Então, essas são as três questões principais: temperatura, volume e pressão. Sempre que a gente for falar de gases, essas são as questões principais. Isso a gente chama lei de Boyle-Mariot, tá? Então, em temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. O que significa ser inversamente proporcional? Significa que quando eu aumento o volume, a pressão diminui. Quando eu diminuo o volume, a pressão aumenta, certo? Então, a lei de Boyle-Mariot diz que em temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, certo? Então, aqui eu estou dando um exemplo. Imagine aqui dentro a gente tem um gás, né, ocupando o volume V1. E aqui em cima a gente tem um pezinho que está empurrando esse gás aqui e a gente tem o peso 1, tá? Se eu duplico o peso, dupliquei o peso, né? Tá vendo aqui? Então eu boto mais um peso desse. O que é que vai acontecer com o volume? Tá? Então é inversamente proporcional. Ele é proporcional. Significa que o quanto que eu faço em pressão, eu vou fazer também em volume, só que ao contrário. Então, se eu aumentei a pressão, né? Eu dupliquei a pressão duas vezes, né? Eu dupliquei a pressão, o que vai acontecer com o volume? Ele vai ser dividido por 2, né? Então, a gente vai ter aí o volume inicial vai ser metade, vai ser o dobro do volume final, né? O volume final vai ser a metade do volume inicial. Por quê? Porque eu dupliquei o peso, a pressão. Então, eu fiz duas vezes o volume para mais. Então, vai ser duas vezes a pressão para menos, né? Desculpa, o contrário, né? Eu aumentei a pressão e diminuí o volume. Beleza? Então, essa é a lei de Boyle-Mariot. Exemplo. Imagine aí que a gente inspira, coloca ar para dentro, coloca ar para dentro, há uma diminuição da pressão, certo?
Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma das naturezas aí da pressão, que é em milímetros de mercúrio, que a gente já falou, né? Que é uma pressão, por exemplo, de pressão sanguínea, é medida em milímetros de mercúrio, tá? É uma unidade. Outra unidade é o Pascal, né? Que está aqui, que é equivalente a 665 Pascal, que é mais para a física de uma maneira geral, tá? Então, na pressão intrapulmonar, que a gente vai ver já já. Então, há uma diminuição da pressão, ou seja, o ar que está fora, ele está numa pressão maior, quando ele entra, a pressão é menor, existe uma diminuição da pressão. Então, por que ele passa dessa pressão mais alta para uma pressão mais baixa? Existe uma variação no volume, tá? Então, qual a variação de 0,5 litros, ou seja, de meio litro de ar, que entra no pulmão se a pressão externa é de 700 milímetros de mercúrio. Ou seja, fora está 700 milímetros de mercúrio e dentro está menos 5, né? Ou seja, 695 milímetros de mercúrio dentro. Tá? Então, existe uma diminuição da pressão. O que é que vai acontecer com o volume? Aumenta ou diminui? Ele vai aumentar, né? Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu aumento o volume, a pressão diminui. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. É sempre inversamente proporcional. Então, aqui eu estou dizendo que a pressão caiu e o volume vai ter que aumentar. Então, quanto que ele aumentou? Ele era 700 no volume, na pressão inicial, e ele era 0,5 de volume, né? Então, ele passou para 695. E quanto foi de volume, no final das contas? Quanto ficou de volume de ar? Ficou 0,504. Então, quanto foi o aumento, né? Qual foi a variação? Ele era 0,5, ficou 0,504, ou seja, aumentou 4 centímetros cúbicos, né? 1 centímetro cúbico é 1 centímetro vezes 3, fazendo um cubinho assim, né? Então, 1 centímetro cúbico é um espaçozinho assim. Então, imagine aí que aumentou 4 vezes o centímetro cúbico, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, está aqui 4 centímetros cúbicos de ar, né? Nesse espaço aqui de ar, certo? Então, essa foi a variação, somente porque o ar passou de um lugar que tinha mais pressão para um lugar que tinha menos pressão. Só nessa passagem ele aumenta de volume. E a gente vê outra lei, que é a lei de Gay-Lussac-Charles. Estão acompanhando, né? A lei de Gay-Lussac-Charles fala o seguinte: em pressão constante, a gente estava falando de temperatura constante, agora o negócio mudou. Em pressão constante, o volume de um gás é proporcional à temperatura absoluta. Ou seja, é proporcional, dessa vez é diretamente proporcional, não é inversamente proporcional. Quando eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Quando eu diminuo o volume, eu diminuo a temperatura, certo? É diretamente proporcional. Então, por exemplo, se eu tenho meio litro de ar que eu inspirei a 20 graus centígrados, só que a temperatura ambiente estava 20 graus, né? Mas do corpo, o corpo é 37 graus, né? O corpo é quente. Então, a gente teve uma temperatura diferente, né? O ar vai passar de frio para quente. Ele vai aquecer. A temperatura vai aumentar. Ou seja, o volume vai ter que aumentar, né? Então, qual o volume final? Se eu tenho meio litro, né? 500 ml de ar, e eu vou passar de uma temperatura de 20 para 37 graus. Então, o que é que vai acontecer? Em física, a gente não usa graus centígrados, a gente usa Kelvin, né? Então, a gente vai ter que fazer a transferência. Então, 20 graus centígrados é igual a 310 Kelvin. E 37 graus centígrados é igual a 293 Kelvin, tá? Então, meio litro vezes 310 vai ser igual a 293x, tá? Que é o volume final. E aí, a gente vai ver que o volume final é
0,531, ou seja, aumentou aqui 31 centímetros cúbicos, somente pela essa transição, essa transformação de temperatura. Eu respirei meio litro de ar, mas ele vai passar de 20 graus para 37, ele aumenta de volume, ele distende, tá? Ele aumenta para mais 31 centímetros cúbicos, somente porque eu coloquei para dentro do corpo. E aí a gente chega à Lei Geral dos Gases. A Lei dos Gases geral é PV igual a nRT, ou seja, a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols, né? O número de moléculas que tem aquele gás, vezes a constante universal dos gases, que é a R, e temperatura que ele vai estar. Né? Como eu falei para vocês, aquelas três questões que interferem nos gases, né? A pressão, o volume, a temperatura e qual é a quantidade de matéria ali do gás, certo? Então, isso é o que interfere nas questões relacionadas a gases. Então, essa lei ela é aplicada em muitas questões, por exemplo, aparelhos de respiração, né, ventilação, por exemplo, esses aparelhos que a gente está usando agora para tratar os pacientes de Covid, né? A gente tem os cálculos de oxigenação do sangue para saber se o sangue está bem oxigenado. A gente tem um monte de outras questões que são usadas na medicina, na fisiologia, para trabalhar os gases dentro do corpo, né? Ou em questões médicas. Quanto que soma para ficar em Kelvin? Tem um cálculozinho de transição, você joga no Google, no instante acha. Tem até umas calculadoras, você bota em Celsius e ele muda para Kelvin. Isso não é muito importante, tá? Existe uma leizinha geral de conversão de Celsius para Kelvin, para Fahrenheit, né? Tem vários tipos de cálculo de temperatura. Então, a gente usa Celsius normalmente, mas para cálculo de física, a gente usa em Kelvin. Já o pessoal lá dos Estados Unidos, por exemplo, eles não usam Celsius, eles usam Fahrenheit. Existe uma escalazinha que a gente muda, mas é bem simples. E a gente tem a lei de Henry, né? Ou seja, o volume de um gás dissolvido em um líquido. Aqui a gente está falando de dissolver gases em líquidos. Então, quando é que a gente vai pensar nisso? Por exemplo, quando a gente vai passar o gás, um oxigênio ou gás carbônico, para dentro do sangue, né? O sangue é que vai transportar os gases. Ele vai transportar os gases nas hemácias, né? Nas células sanguíneas, e também vai transportar dissolvido no plasma, no líquido do sangue. Então, o nosso gás, os oxigênio, gás carbônico, ele vai ter que ser dissolvido no líquido que é o sangue. Então, existe uma lei física que explica como é que funciona isso, tá? Então, o volume do gás dissolvido em um líquido vai ser proporcional à pressão daquele gás sobre o líquido, o fator de solubilidade, né, que é relacionado ao quão fácil é você dissolver aquele determinado gás naquele determinado líquido. Tem a ver com a natureza do gás, tem a ver com a natureza do líquido. Se a gente está falando, por exemplo, de gás carbônico em água, existe uma constante. Tem um fator, né? Existe um valor de quanto que aquilo é fácil ou difícil de se dissolver. Vai depender de gás para gás, né? Vai variar. Tá? E também varia de acordo com o líquido que vai ser utilizado. E também do volume de líquido, né? Isso também vai interferir, tá? E aí a gente tem a equaçãozinha aqui que ele traz, certo? Onde a gente vê que a lei de Henry vai ter a pressão, a força, né, ali do fator de solubilidade e o volume, certo? Tá aqui a tabelinha mostrando as diferenças nesse volume de gás que pode ser dissolvido em 1 litro de água na pressão de 1 torricelli, tá? Então, esses valores eles variam de acordo com a temperatura, né? Como a lei de Henry já falou. Então, a 0 graus, nitrogênio, o gás nitrogênio, ele vai dissolver nessa quantidade. A 10 graus, isso aumenta. A 20 graus, diminui um pouquinho.
30 graus diminui mais. 37 graus diminui mais. Tá vendo? Então, é como se tivesse um pico e depois ele vai caindo, né? Então, para o nitrogênio, ele é mais fácil de se dissolver a 10 graus. A gente olha oxigênio. O oxigênio, ele tá a 0,6, né? Vai para 0,5, diminui mais ainda, diminui mais ainda, diminui mais ainda, tá vendo? Então, é o volume de gás que consegue ser dissolvido em 1 litro, tá? Ou seja, à medida que a gente aumenta aqui a temperatura, vocês estão vendo que isso vai diminuindo, certo? Gás carbônico. Olha o quanto que o gás carbônico é muito, muito maior, mais fácil de se dissolver em água. Estão vendo aqui? O gás carbônico ele tem uma facilidade muito maior do que o oxigênio de se dissolver em água, tá? Então, isso é uma das causas que é por que o gás carbônico é tão problemático, tá? E está relacionado, por exemplo, a questões de acidificação dos oceanos, né? Então, os gases do efeito estufa, né? Aqueles gases que a gente libera por queimada, né? Por combustíveis fósseis, usando gasolina e tal. A gente libera gás carbônico, esse gás carbônico enche a atmosfera de gás carbônico e isso vai se dissolver na água, porque é fácil de dissolver. E aí ele vira um ácido carbônico e ele diminui o pH dos oceanos, e aí mata um monte de bicho. É uma confusão, né? Isso é um fenômeno que está relacionado ao efeito ao aquecimento global. Outra questão é porque a gente fumante tem tanto problema, né? O fumante ele produz durante a queima do tabaco gás carbônico e aí você vai botar para dentro do pulmão o gás carbônico. O gás carbônico ele tem uma facilidade maior de dissolver no líquido sanguíneo do que o oxigênio. Então ele toma o espaço do oxigênio e aí você tem uma baixa oxigenação e tem dificuldade para respirar. Assim vai. Tá? Então, esses são exemplos de como essas questões estão relacionadas a questões biológicas. E a gente entra no sistema respiratório, né? O sistema respiratório é um sistema que tem a função básica de botar oxigênio para os tecidos, né? De absorver o oxigênio do ar e transferir esse oxigênio para a célula, que a célula precisa para fazer a sua respiração celular. Outra coisa que o sistema respiratório faz é jogar o gás carbônico para fora, o dióxido de carbono, que é produzido nas células pela respiração celular, a gente recolhe e joga ele para fora. Então, isso acontece através de alguns processos, que é o processo de ventilação pulmonar, aquilo que a gente vai ventilar, né? Botar ar para dentro e para fora do pulmão. A difusão dos gases, quando os gases eles passam para dentro do líquido, que é o sangue, para ser transportado, né, na próxima etapa. E também tem o processo de regulação dessa dinâmica toda, né, de como essa disponibilização de oxigênio para as células ela é regulada. Tá? A anatomia do nosso sistema respiratório. A gente tem os pulmões, né, que são a parte principal, que é onde vai acontecer as trocas. A gente vai ter as vias aéreas, né, as vias por onde vai passar o ar. Então, a gente tem o nariz, a gente tem a faringe, a gente tem a laringe, a gente tem a traqueia. Né? O ar vai passar por aqui, passar pelos brônquios, passar pelos bronquíolos, são os menorzinhos, e vão chegar até os alvéolos, que são uns saquinhos que ficam no fim dos bronquíolos, lá bem microzinho, bem pequenininho, e tem milhões, né? E a gente tem também os músculos relacionados à respiração, como um dos principais, que é o diafragma, certo? E a gente tem aqui os centros respiratórios que estão lá no sistema nervoso central, que vão controlar a respiração, tá? Então, essa é a anatomia por cima do sistema respiratório. Então, lá no sistema respiratório, as vias aéreas, né? Aquela zona de condução, é a traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Então, aqui vai passar
o ar, é só conduzir o ar, certo? E depois a gente tem a zona respiratória dos bronquíolos, os dutos alveolares e os sacos alveolares, tá? Então, os alvéolos são esses saquinhos que eu falei para você, que aqui dentro vai ter a troca de gases, né? Vai entrar oxigênio na corrente sanguínea e vai sair gás carbônico para fora, né? Que a gente quer jogar para fora, certo? Então, esse processo que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa, ela só acontece na zona respiratória, que é nessa parte dos tubinhos bem fininhos, que são a parte respiratória dos bronquíolos, os dutos alveolares e os sacos alveolares, tá? Nessas maiores, traqueia, brônquios, bronquíolos, não acontece troca, só vai acontecer a condução, só a passagem do ar, certo? Então, a respiração, de maneira bem resumida, é o seguinte: lá nos alvéolos, a gente vai ter a troca dos gases, onde a gente vai ter o gás atmosférico, né, que está dentro do pulmão, porque ele é trocado através do processo de ventilação. E aqui dentro vai ser absorvido o gás carbônico, o gás oxigênio. O oxigênio vai ser transportado pelo coração e vai para todas as células do corpo. Todas elas, todo o seu corpo, ele vai precisar de oxigênio. E aqui vai acontecer o processo de respiração celular, onde a gente vai usar o oxigênio, os nutrientes, principalmente açúcar, para produzir ATP, que é a nossa molécula de energia, tá? E termina liberando o CO2, né? Que é o gás tóxico que a gente não usa e ele volta para a corrente sanguínea, que é tipo uma coleta de lixo de todas as células do corpo, e ele vai lá para o coração, onde ele é bombeado, e volta para o pulmão para jogar esse gás carbônico para fora. Então, isso é a respiração fisiológica, né? Sem ser a respiração celular, e a gente vai ver aqui como esse funciona fisicamente. Como é que isso daqui que eu falei foi a descrição biológica. Eu agora vou falar a vocês os fenômenos físicos envolvendo aí esse processo de respiração. Primeiro, a gente tem a mecânica ventilatória, que foi até uma questão que caiu no nosso testezinho lá, onde a gente estava falando como é que o gás atmosférico, né, o ar, entra e sai do pulmão, tá? Então, aqui a gente vai ver os movimentos musculares. Os músculos envolvidos na respiração, eles vão aumentar e diminuir o volume dessa caixa torácica, a caixa onde está os pulmões. Então, como a gente falou lá nas leis, a gente viu que quando a gente aumenta o volume, a gente interfere na pressão, lembram? Então, quando a gente está, sem pensar na temperatura, quando a gente tem alteração de volume, a gente vai ter alteração de pressão. Lembram que a gente falou nas leis? Então, aqui o que é que vai acontecer? A gente vai usando os músculos, né? A gente tem alguns grupos de músculos que são super importantes. A gente tem o diafragma, que é esse músculo que fica aqui embaixo. Ele empurra para cima e quando ele relaxa, ele volta para baixo, né? Então, ele vai aumentar e diminuir o volume dessa caixa por baixo. E a gente tem aqui o volume lateral, né? Então, a gente está vendo aqui uma pessoa de lado. Então, a gente tem aqui os músculos intercostais internos e os músculos intercostais externos. Esses músculos, eles ficam entre as costelas e eles vão puxar as costelas assim para fora e para dentro. Ela puxa para fora quando ele contrai, puxa para dentro quando os outros contraem. Então, a gente tem uns que puxam para fora e outros que puxam para dentro, certo? Então, na hora da inspiração, os músculos intercostais externos estão contraídos. E aí, aquela caixa torácica se abre e o diafragma desce e o volume da caixa torácica aumenta. Quando eu aumento o volume, o que é que acontece com a pressão? A pressão, ela vai diminuir, né? É inversamente proporcional.
Então, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, certo? E quando eu vou fazer o contrário, na expiração, esses músculos intercostais internos, eles vão contrair e os externos, eles vão relaxar. E aí, aquela caixa torácica se aperta, né? Ela fecha e o diafragma sobe. Ele relaxa e sobe. Quando ele sobe, ele vai diminuir o volume e aí a pressão sobe, tá? Então, a gente viu lá na aula de fluidodinâmica que um fluido ele vai ter movimento quando eu altero a pressão, né? Então, o que é que o pulmão faz? Ele vai alterar o volume para conseguir mexer na pressão intrapulmonar. Então, quando eu diminuo a pressão, o ar ele se move e ele entra, certo? Quando eu aumento a pressão, o ar se move, ele sai, certo? Então, é assim que o corpo vai fazer a ventilação dos alvéolos. A gente precisa trocar o ar que está dentro dos alvéolos. Então, a gente vai mudar o volume do pulmão, mudando a pressão, e essa pressão diminui, o ar entra. A pressão aumenta, o ar sai, tá? Então, isso exatamente que a gente está falando aqui, das pressões, né? A gente vai ter algumas pressões. A gente vai ter a pressão de flutuação da pleura. O pulmão ele fica dentro desse saquinho, que é um saquinho cheio d'água, tipo uma piscina, que a gente chama de pleura. E ali a gente tem um líquido linfático, certo? Que fica sendo em pressão negativa. Ele fica como se fosse uma sucção ali dentro. E o pulmão ele não está ligado a essa laminazinha, não. Ele é solto ali dentro, flutuando. Aí aqui a gente tem a pressão alveolar. A pressão dentro do pulmão, dentro dos sacos alveolares, dentro daquele saquinho que vai fazer a troca, ela vai estar em relação à pressão atmosférica, que é a pressão de fora, né? A gente tem aqui dentro do pulmão e a gente tem a parte de fora da pessoa, né? A pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela é constante, certo? Então, a gente vai teorizar que ela vai ser zero. Ela não é zero, só que ela vai ser constante, ela não vai mudar. Então, para facilitar o entendimento, a gente diz que ela é zero. E aí, dentro do pulmão, na inspiração, ela vai ser negativa. E na expiração, ela vai ser positiva. Em nenhum momento, a pressão dentro do pulmão ela vai ser negativa. Ela vai ser sempre positiva. Só que a gente está falando dessa questão de ser negativa e ser positiva, a gente está falando em relação à pressão atmosférica. Então, em valores brutos, a pressão atmosférica é X e a pressão no pulmão é Y. Então, se Y for menor do que X, ela é negativa e aí o ar entra. E se X for maior do que Y, se X for menor do que Y, a pressão dentro vai ser positiva. E aí ele joga para fora. É o que a gente estava falando, né? A questão das pressões da ventilação. Outro conceito importante é o conceito de complacência pulmonar. Certo? Então, o que é complacência? É basicamente o grau de elasticidade do pulmão. O quanto que o material do pulmão é elástico, né? Lembrando que a gente acabou de ter uma aula sobre elasticidade. A gente vai calcular a deformação daquele pulmão durante o processo de inspiração e a deformação, a volta desse volume inicial na inspiração. Então, o pulmão ele vai deformar, né? Ele vai, na hora que eu boto uma pressão ali, por aumento do volume, ele deforma, ele aumenta, depois ele diminui e volta, né? Então, isso a gente chama de complacência. É o quanto que esse pulmão varia em pressão, né? O volume, né? O formato dele varia em unidade de pressão. Então, eu boto uma determinada quantidade de pressão, quanto é que o pulmão varia de volume? Tá entendendo? Então, eu tenho aqui 200 ml de ar por 1 centímetro de água de pressão. Então, quando eu boto uma pressão de 1 centímetro de água,
Em média, o pulmão varia em torno de 200 ml de volume, certo? Então, isso é uma complacência média, mas isso varia de pulmão de cada pessoa, tá? Isso varia de acordo com a genética da pessoa, com a condição da pessoa, se a pessoa é atleta, se a pessoa fez natação, se a pessoa fuma. Várias coisas interferem nessa elasticidade do pulmão. Isso tem a ver com a quantidade de elastina, que é uma proteína elástica, e de colágeno, que é uma proteína mais rígida. E aí, a composição daquela matéria do pulmão vai fazer com que o pulmão tenha uma elasticidade maior ou tenha uma resistência maior. É semelhante ao que a gente estava falando lá do osso, né? Tem que ter um equilíbrio entre elasticidade e estrutura, resistência. Então, a gente vai ter casos de doenças relacionadas a acúmulo maior de uma ou de outra dessa proteína. Então, quando eu tenho muito colágeno, eu vou ter uma fibrose do pulmão, ou seja, o pulmão fica muito rígido. Quando ele está rígido, ele não consegue aumentar e diminuir o seu volume, o seu formato, e aí diminui a quantidade de ar que entra e que sai. Ou seja, diminui a respiração, né? Diminui a oxigenação, a pessoa tem problema com fibrose, tá? Muitas doenças podem causar fibrose, tá? E a gente tem também o enfisema pulmonar, que eu acho que vocês já podem ter ouvido falar. O enfisema pulmonar é quando a gente tem pouco colágeno, a gente tem elastina demais e o pulmão ele fica flácido, ele fica meio molenga. Então, isso também dificulta a respiração, certo? Dificulta o processo de inspiração, de expiração, dificulta a respiração em geral. Então, todos os dois aqui são doenças, só que elas são opostas. Um deixa o pulmão menos complacente, né? Ou seja, menos elástico, e o outro deixa o pulmão elástico demais. Ele fica folote, ele fica elasticído, tá? Então, isso tem a ver com a mudança na complacência torácica, ou seja, aquela mudança do volume do tórax. Lógico, né? Quando eu mudo o tórax, eu afeto o pulmão, certo? Então, a complacência é a relação entre a pressão que eu aplico e o quanto aquele pulmão deforma, certo? Ela vai ser calculada em volume dividido por pressão. O volume em litros e a pressão em centímetros de água, certo? Então, a gente vai calcular aí essa complacência pulmonar. Para quê, professor? Isso é uma das formas de diagnosticar a capacidade pulmonar, o quanto que a pessoa está bem de respiração, né? Inclusive, é muito utilizada do ponto de vista de fisioterapia respiratória ou de qualquer questão de doença respiratória, quando a gente quer saber se aquela pessoa está conseguindo respirar bem, certo? Então, isso é uma das maneiras da gente fazer testes aí com pacientes, né? Então, exemplo, um balão esofagiano, que é um aparelho que a pessoa coloca na boca para calcular o volume de ar que ela consegue botar para dentro e botar para fora, certo? Então, usando esse aparelho, que é um balão esofagiano, acusa uma pressão, né? Ele calcula a pressão de 4,6 centímetros de água para uma inspiração de 0,8 litros, né? 0,82 litros, ou seja, 820 mililitros, tá? Então, quando essa pessoa que está sendo usada aqui nesse exemplo, ela bota uma pressão de 4,6 centímetros de água, ela inspira 0,82 litros. Qual é a complacência do pulmão dessa pessoa? Então, a gente calcula dividindo o volume em litros pela pressão que ela coloca, ou seja, 0,18. Tá? Então, 0,18 é a complacência pulmonar dessa pessoa, desse paciente. Tá? Então, a complacência pulmonar de uma pessoa normal é 2, né? 0,2. Ou seja, 0,18 é a complacência dessa pessoa. A complacência de uma pessoa saudável é em torno de 0,2. Então, como é que a gente interpreta isso? Interpreta que
se encontra diminuída em doenças que tornam o pulmão mais rígido, como as fibroses e edema, né? Edema é quando o pulmão acumula líquido no seu tecido, tá? Então ele está inchado. Isso aí deixa ele mais rígido. E aumentada nos casos de enfisema. Ou seja, aqui o paciente está com uma complacência baixa, né? Em comparação com o normal. Então, ou seja, baixa significa fibrose, né? Provavelmente ele está com algum quadro de fibrose ou de edema, acúmulo de líquido no pulmão, né? Eu não estou falando dentro do pulmão, não. Estou falando no tecido pulmonar, certo? E aí, esse caso é o caso de diminuir a complacência. A complacência pulmonar está indissoluvelmente ligada à complacência do tórax, tá? A elasticidade do tórax interfere, obviamente, na complacência pulmonar. Então, essas alterações na parede torácica se refletem na complacência pulmonar. Então, se a pessoa tem algum problema muscular, se ela tem algum problema no diafragma, se ela tem algum problema na musculatura intercostal, né, aquela entre as costelas, então ela também vai ter problema de complacência, óbvio, né? Porque aumento e diminuição do tórax é que causa o aumento e diminuição do pulmão. Então, a diminuição da complacência abaixo dos valores normais não facilita a respiração. Então, essa pessoa está com problema de respiração, certo? Então, isso provavelmente tem a ver com um enfisemazinho, certo? Estão entendendo como é que se aplica esses conceitos físicos dentro da prática médica, clínica, fisioterapêutica, etc. Gente, eu vou ter que dar uma pausazinha agora, tá? Vamos parar para o almoço. São 12h10, certo? De uma hora, será? 1h10 a gente volta, certo? Beleza? Pronto. Então a gente parou aqui, né? A gente viu até complacência. Eu vou fechar essa sala e vou abrir outra sala à tarde, certo? E eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Quem não puder participar, não se preocupe, eu estou gravando tudo e vou postar tudo, beleza? Então, bom almoço para vocês, até já!